A chuva tamborilava nas telhas como se tentasse lembrar algo que a casa havia esquecido. O confessionário estava mais escuro do que de costume. Uma única vela tremia junto ao livro de orações. O fiel entrou com passos hesitantes, a respiração curta, as mãos cruzadas sobre o peito. Não por devoção, pensei, mas por proteção. Ele deixou a alma ali, sobre a madeira gasta, sem nome, sem tempo. Começou a falar de um menino que inventara um amigo, ou melhor, encontrara um segundo pai. A voz do filho tremia entre lembranças doces e cenas que se repetiam no corredor de sua casa. Um homem igual a ele, parado, com um sorriso que não cabia no rosto. O confessionário ouviu, eu escutei, e a porta permaneceu entreaberta, como sempre. Padre, eu juro que não é invenção. O Pedro me chamou da cozinha e disse: pai, tem outro você no corredor. E como era esse outro homem? Igualzinho. Mesma barba curta, mesmo jeito de apoiar a mão na cintura, mas o sorriso era diferente. Era um sorriso que não esperava nada. Parecia que tinha lido todas as minhas histórias e não tinha me contado nenhuma. Ele contou que, numa tarde de sábado, foi buscar a toalha no banho do menino e viu uma silhueta atravessando o corredor. Direita, firme, sem pressa, parou ao lado do quadro da família e ficou olhando. Pedro riu, como as crianças fazem, achando que era o pai brincando de esconde-esconde. Foi então que o pai de Pedro percebeu. Eu não estava ali, ele estava no trabalho. Pegou o celular, mostrou o horário, as desculpas já escritas no e-mail. Ninguém podia estar no corredor. Eu voltei correndo. Abri a porta do corredor e ninguém, só a sombra do quadro. Perguntei para o Pedro: quem era? Ele respondeu: o outro pai. O que você fez? Eu levei o Pedro para o quarto, tranquei a porta e esperei. Pensei que era imaginação. Uma criança inventa amigos. Está tudo bem, mas isso não parou. Às vezes eu ouvia passos no piso de cima quando ninguém subia. Às vezes os brinquedos mudavam de lugar, como se uma mão tivesse mexido nelas. E então, certa noite, o Pedro acordou às 3 da manhã, apontando para o corredor. Ele está sorrindo de novo, pai. Minha cadeira, a madeira, tudo parecia ficar mais pesado. Numa confissão assim, o tempo se abre. O fiel continuou. Seus sonhos passaram a ter um homem com o mesmo riso, olhos velhos num rosto jovem, e o menino começou a dormir mal. Ele dizia ao pai que o outro homem deitava no sofá e lia seu gibi em silêncio. Quando o pai ficava perto, o outro desaparecia. Quando o pai saía para o trabalho, o outro vinha beber água na cozinha. E sempre, sempre sorria. A primeira vez que ouvi o relato, imaginei uma lenda doméstica, a imaginação de um menino. Mas a voz do fiel não buscava consolo, buscava explicação. Ele descreveu o sorriso com precisão clínica, como quem tenta decifrar um sintoma. Não havia calor naquele sorriso. Era um sorriso que olhava sem ver, que imitava alegria para não assustar. A criança, Pedro, tinha 5 anos. Ele chamou o segundo pai de tio Paulo, um nome comum, sem intenção operativa, que o menino repetia com naturalidade. O fiel contou que tentou conversar com Pedro, contando histórias de quando eu próprio cheguei ao confessionário, com meu tom de leve ironia para acalmar. Mas Pedro se agarrava ao colchão com força e dizia: ele não fala, papai, só sorri. Ele não tem voz. Na manhã seguinte, o fiel encontrou no corredor uma marca de pó no piso, como se alguém tivesse arrastado a barra da calça. Havia partículas de terra que não pertenciam ao quintal. Ele passou a colocar câmeras, a racionalidade da nossa época, e durante dias não conseguiu ver nada. As gravações mostravam apenas silêncio, imagens estáticas. Porém, numa madrugada, as câmeras capturaram algo que não apareceu no monitor. O reflexo nos vidros mostrava uma sombra parada junto ao quadro da família por mais tempo do que parecia no vídeo. Era um detalhe subtendido, um reflexo que não queria se mostrar. Quando perguntou ao menino, Pedro apenas apontou para o corredor e disse: ele gosta da foto com a mamãe.
A mãe, que tinha morrido anos antes, sorriu nela com a mesma expressão de sempre. O fiel dormia com uma luz tênue e rezava baixinho, como se a oração pudesse moldar a presença. Mas a noite trazia passos silenciosos e o peso das coisas que não são ditas. E eu percebi, enquanto o fiel falava, que a casa inteira estava pedindo que entendêssemos algo além da lógica. As manifestações aumentaram devagar, como uma maré que avança até que a água chega ao pé da porta. O menino passou a conversar com o segundo pai em voz alta. Conversas curtas, sem perguntas diretas. O fiel relatou frases pontuais que ouviu do quarto ao lado. Tio Paulo, a maçã é vermelha? Tio Paulo, olha o avião. E o silêncio que vinha em resposta parecia cheio de atenção. Uma noite, o fiel encontrou no corredor um prato com 3 biscoitos inteiros. Um para o menino, um para a mãe na foto e um para o outro. Ele não se lembra de ter colocado aquilo ali. Outra vez, as chaves da casa apareceram sobre a mesa da sala quando ele tinha certeza de tê-las deixado no bolso do casaco. O lar começou a acumular pequenas provas que, individualmente, poderiam ser explicadas. Em conjunto, se tornou um tecido de evidências que feriam a razão. O fiel começou a ouvir então um som que descreveu como um riso contido, não malicioso, não aberto, mas gratuito, como se alguém sorvesse ar e armazenasse alegria para depois. Pedro, nas noites de tempestade, começou a chamar: "Vem, tio Paulo, vem para a cama." E as estrelas de plástico sobre o berço tremeluziam no escuro. A família buscou ajuda, vizinhos, parentes, um psicólogo. O psicólogo falou sobre fantasias primárias infantis. Os vizinhos, que conheciam a vida do lugar, falaram sobre o silêncio do quintal por anos depois da morte da mãe. Nada impediu o aumento da frequência das ocorrências. A mãe, cuja ausência pesava como uma foto esquecida, era lembrada nas pequenas ações do outro homem. Ele parecia gostar de arrumar a almofada no sofá, de ajeitar a fronha do travesseiro, como se estivesse cuidando de uma rotina que conhecia. O fiel tentou confrontar a presença. Ficou 3 horas no corredor de madrugada, sentado numa cadeira, com uma lanterna e a Bíblia no colo, disposto a dizer algo que mudasse o campo. Às 3h23, ele sentiu o ar mudar. Havia uma respiração atrás do quadro, rente à parede. Ele ergueu a lanterna. Não viu nada, mas ouviu um sussurro tão perto que pensou ter sido o próprio relógio batendo. O sussurro não era palavras, era uma música de fome e ternura misturadas. Depois disso, Pedro disse que sonhava com um homem que cantava uma música velha, uma cantiga que a mãe costumava assobiar. A nossa fé, nesse ponto, precisa de cuidado. A tentação é transformar tudo em milagre ou em ilusão. Eu disse isso ao fiel. Precisamos distinguir o que é memória afetiva do que é presença insistente. E ele me respondeu com os olhos cheios de cansaço. Padre, ele existe quando eu não existo. Essas palavras ficaram na madeira do confessionário, como se realmente tivessem moldado a luz. As provas sutis se multiplicaram. Uma fotografia que antes mostrava a família em festa apareceu num instante com o reflexo de um rosto no vidro. Não no rosto do homem que conheciam, mas um traço tênue, como se alguém tivesse encostado a boca na moldura. Em outro dia, o pão amanheceu com uma miga cortada, como se alguém tivesse mordido um pedaço pequenino e recuado. Coisas que convidam a explicação e também a dúvida. O fiel começou a registrar manifestações mais direcionadas. Desenhos que Pedro fazia, sem pedir, mostravam sempre uma figura ao lado da família, sempre a mesma posição, parado de mãos atrás, olhando. Numa das imagens, o desenho trazia 2 assinaturas. A do pai, em letras escolares, e uma outra que parecia uma tentativa infantil de escrever Paulo. O fiel publicou isso num grupo de pais e recebeu comentários que iam da piedade à zombaria. Ouvir escárnio do mundo real dói. O que não dói é a verdade que se instala na casa.
Certa tarde, o fiel encontrou no corredor um antigo relógio de parede que não funcionava há anos, parado exatamente às 3h23. Ele jurou que havia retirado aquele relógio depois da morte da mãe de Pedro, porque lembrava-lhe dor demais. Como haveria de voltar? Eu quis saber sobre sonhos, porque os sonhos falam. O fiel descreveu noites em que sonhava estar no mesmo corredor, mas tudo em tom sépia, como uma fita antiga. No sonho, o segundo pai tocava a maçaneta com delicadeza e, por um segundo, olhava para o fiel com algo que não era acusação. Era súplica, uma súplica muda por algo que atravessava os limites entre o cuidado e a possessão. O ápice dessas provas se deu numa madrugada em que a criança acordou chorando, dizendo: "Ele quer que eu vá com ele, papai." O fiel correu e encontrou Pedro com os olhos brilhando, como se tivesse visto uma luz. Ele disse: "Ele me apontou à janela. Disse que lá fora é o lugar da mamãe." A visão trouxe à tona um medo visceral. E se a outra presença estivesse oferecendo consolo, que para a criança significava abandonar a vida? Naquele dia, o fiel resolveu realizar um pequeno ritual. Acendeu uma vela, pegou a fotografia da mãe e falou em voz alta que a amava. Pediu a lembrança que não confundisse consolo com perda. Eu ensinei-lhe a rezar com firmeza, mas lhe disse também: não prometa nada que a criança não possa entender. Proteção é presença, não asfixia. Ele respondeu com lágrimas: eu sinto que amá-la o suficiente pode expulsá-lo. Essas palavras continham a lógica simples de um homem que queria consertar o mundo com afeto. Ao terminar de falar, ele me contou de uma última prova. Numa terça-feira, antes de eu ver o relato, ele encontrou na cozinha uma cadeira pequena junto à mesa, como se alguém tivesse se sentado com Pedro para jantar. A cadeira não havia sido colocada. Havia migalhas ao lado e um copo com leite com a borda marcada, como se tivesse sido tocado. A casa, dizia ele, continuava a insistir na mesma história. Uma presença que tentava repetir rotinas, que não sabia que o teatro da vida já havia mudado de cena. O clímax veio numa noite de vento. O fiel contou cada detalhe como quem recapitula para não perder a verdade. Pedro acordou e viu o corredor iluminado por uma fita de luar que atravessava a persiana. No fim do corredor, a silhueta estava parada, mais nítida do que nunca. O sorriso havia se tornado uma promessa, como se alguém quisesse dizer: eu tenho algo para te dar. Pedro falou: ele me chamou pelo nome da mamãe. Ele disse que ela soube esperar. Isso quebrou o pai. Ele correu pelo corredor, agarrou o menino e, sem pensar, o puxou para o quarto. Trancou a porta. Havia pânico nas mãos. Aquelas mãos que antes ajeitavam brinquedos com ternura, agora tremiam, com uma necessidade feroz de proteção. Mas a presença não precisava arrombar portas. As coisas começaram a acontecer com um ritmo lento e certeiro. O ventilador desligou sozinho. A lâmpada do corredor se apagou e acendeu novamente. Uma canção distante tocou na memória do fiel. A mesma cantiga que a mãe assobiava. Pedro, olhando entre o pai e a porta, disse: ele está no corredor cantando minha música. O fiel, então, fez algo que confessou com culpa e coragem. Abriu a porta devagar e falou com a voz firme que só a dor sabe produzir. Quem é você? O que quer? Ele esperava uma resposta, qualquer coisa, talvez um gesto. O corredor estava vazio, mas o ar parecia carregado de presença. Então, uma folha de papel caiu do alto do armário, como se alguém a tivesse deixado cair. Era um desenho, obra do menino, o outro homem parado segurando uma estrela. No rodapé, em letras trêmulas de criança, estava escrito: para mamãe. O fiel caiu no chão chorando. Havia amor naquela palavra e, simultaneamente, uma ferida que não se fechava. Ele tirou o menino do colo, sentou-se e falou com todo o ar que tinha: escute, Pedro, ele não pode te levar. Eu sou teu pai, eu cuido de você. Entendeu?
O menino olhou nos olhos do pai e, com a inocência que é também valentia, disse: "Mas papai, ele cuida quando você não está." Essas palavras atravessaram meu peito. O que prende um morto aqui não é só o que ele quer. Às vezes, é o que ele não conseguiu viver. No confessionário, expliquei o que posso e o que devo. Primeiro, não colocar o medo como autoridade. Segundo, não negar a dor que a presença carrega. Não é dom, não é posse, é uma memória atravessando gestos. E por fim, a orientação prática. Firmar limites, restaurar rituais, reivindicar o espaço com amor, não com guerra. Disse ao fiel que precisávamos de passos concretos. Anotei um plano que misturava espiritualidade, rotina e cuidado psicológico. 1. Horário da presença. Observar os momentos em que as aparições ocorrem. Marcar em jornal ou caderno para ver se há padrão. O fiel já notara noites e tardes esparsas. 2. Luz e rotina. Manter os cômodos do menino com luzes brandas e presença humana durante as horas de maior aparecimento. Cantar, ler histórias, manter ritos noturnos. 3. Objetos de memória. Não esconder a fotografia da mãe, mas trazê-la para perto, falar sobre ela abertamente, desmistificar o silêncio, convidar a lembrança a ser lembrança, não presença. 4. Limites claros. Falar com calma, mas com firmeza, quando a presença se mostra. Não permitir que a rotina da casa seja substituída. A presença precisa de reconhecimento, não de convite. 5. Apoio profissional. Continuar com terapia para Pedro e para o fiel. Não negar que a mente infantil processa o luto de maneiras únicas. Propus também um pequeno ato simbólico, adaptado ao que a casa pedia, uma noite de luz e palavras. Não para expulsar, mas para guiar. Marquei a data, uma madrugada sem vento às 02h11, o momento em que o fiel sentira o ápice da presença. Nessa noite, a família reuniu-se na sala. Acendemos velas, deixamos a porta do corredor entreaberta, como faço sempre no confessionário, porque a porta nunca fica totalmente aberta. Pedi ao fiel que falasse com a calma de quem lembra e ao menino que desenhasse um presente para a mãe. Cantamos a canção que ela costumava assobiar. Falei com voz firme, sem teatralidade. Se você está aqui e deseja acolher, ouça. Agradecemos o cuidado que teve. Mas esta casa é de carne e osso e a vida continua. Pedro tem uma casa entre os vivos. Respeite isso. Se quer paz, dê espaço. Se quer cuidar, deixe as lembranças cuidarem. Fizemos algo a mais. Convidamos a presença para se aproximar de forma que fosse possível entender. Pedi ao menino que falasse, como uma ponte. Tio Paulo, a mamãe está aqui na foto. Quer que a gente peça algo para ela? Pedro, pequeno e valente, disse ao corredor: se você gosta da mamãe, me diga uma coisa que ela fazia. O silêncio veio. Depois, uma brisa suave percorreu o corredor, fazendo o sino de vento na janela tilintar. Não houve voz, apenas a sensação de algo aceitando a regra. Ao final, expliquei ao pai como proceder. Manter rotinas, trazer luz, não demonizar a presença. Queimar objetos não era necessário. O que precisava ser queimado era o silêncio que separava o amor do entendimento. O pai, com voz embargada, disse: e se ele não for embora? Eu respondi com o que a experiência me ensinou. Ele pode permanecer como memória, mas a sua função agora é ensinar a memória a morar onde não machuque. Você está no lugar de pauta, não de substituto. Ensine o menino que cuidar é diferente de seguir. Saíram da casa com cansaço, mas não com derrota. Eu os acompanhei com uma bênção simples e pedi que rezassem 3 Ave-Marias. No corredor, a luz da casa ficou baixa, mas constante. E quando tudo parecia voltar a uma normalidade com tons novos, ouvi o fiel sussurrar: obrigado, padre. Algumas semanas depois, recebi uma carta. Não uma carta física, mas uma mensagem entregue por um vizinho que passara pela casa.
Pedro está sorrindo mais. Ele desenha menos o homem. Mas ontem encontrei um bilhete de papel dobrado no parapeito da janela. Estava escrito: "Obrigado por lembrar dela." P. Eu sorri, com a gravidade de quem entende que nem toda sombra é inimiga. O bilhete era simples, com uma letra que mais parecia traço de criança. O fiel não sabia quem havia escrito. A criança não lembrava de pôr o bilhete lá. No confessionário disse algo que sempre digo: nem toda presença é prisão, às vezes é pedido. E o perdão que ensinamos a nossos filhos, é a medicina que liberta tanto o vivo quanto quem já partiu. Fechei os olhos por um instante e, como sempre, não olhei para trás. A porta do confessionário se abriu na metade, um sopro de chuva cessou lá fora e eu senti, por um segundo, que alguém, talvez a mãe, sorriu. Não houve nenhum milagre estrondoso, apenas uma casa que respirava com menos medo. O menino dormia melhor. O pai passara a cantar antes de apagar a luz. Então, quando já me preparava para fechar o confessionário, notei do lado de fora um pequeno par de pegadas na lama do jardim. Pegadas pequenas, como de criança, levando até a soleira e parando. Havia, ao lado, uma marca solta no chão, como se alguém tivesse deixado uma cadeira vazia, e em cima dessa marca um bilhete pequeno, escrito em letra trêmula: "Cuide dela, P." Sorri de novo, não por alívio completo, mas porque a linha que liga o amor à memória se movera. E na luz tênue do confessionário, fechei a minha oração com o que sempre ofereço: vá em paz, meu filho. Reze, cuide e ame. Nem toda sombra precisa de expulsão. Às vezes precisa apenas de compaixão.